Tommy Robinson, é uma honra tê-lo aqui conosco na JNS Televisão, ao lado de Flor Hassan Nahum. Queria te perguntar, acredito que essa é a sua segunda viagem a Israel. Como tem sido sua viagem até agora? Acho que é a sua primeira vez desde 7 de outubro. É sim. Fui muito bem recebido e estou honrado de estar aqui como convidado do seu governo, o que me deixa feliz. Sou grato a eles, recebi muito carinho desde que cheguei, estou aqui como jornalista. Vim aqui em 2016 para fazer perguntas porque achei ignorância falar sobre a situação da Palestina em Israel sem visitar o Estado de Israel e áreas sob controle da autoridade palestina ou grupos semelhantes. Então, quando vim da última vez, tudo o que eu achava que sabia, ou tudo o que me haviam contado, era o oposto. E eu vim aqui e tenho feito vídeos novamente, desta vez desde que cheguei, fazendo muitas perguntas e fazendo essas perguntas para um público britânico. Porque, infelizmente, tudo o que a mídia nos diz no Reino Unido é difícil de confiar e acreditar. Então, é igual. Há muitas acusações contra mim, há muita calúnia contra mim, desinformação, eu chamaria assim, contra mim. E eu vi eles espalhando desinformação e mentira sobre Israel desde a última vez que estive aqui. Em 2016, vim aqui e paguei jovens árabes muçulmanos para me levarem a um campo de refugiados do Fatah, em Belém. Então eu passei uma semana por todo este país, mas eu queria ir lá para fazer perguntas porque eu queria entender a perspectiva deles. Quando eu fui, eles não faziam ideia de quem eu era. Eu estava com o telefone do meu amigo que veio comigo, pois ele disse, não vim aqui para ser morto. Acho que, se soubessem quem eu era, eu arriscava minha vida naquela época. Falei para meu amigo, cara, se a gente entrar, passar um dia e sair, vai ser uma baita experiência. A gente vai sair de lá com histórias. Passei um tempo com esse refugiado de quarta geração, que explicou que meus filhos serão a quinta, os deles a sexta e assim por diante. Nunca financiei a Palestina Livre. Tenho imagens de tudo isso. E eu ainda tenho esses 2 anos de imagens que preciso usar e vou usar. Mas ele disse, nunca financiei a Palestina Livre. E eu perguntei por quê. Ele disse, porque o dinheiro não chega até nós. E eu perguntei, ok, quem está te oprimindo? E nós estamos andando por esse campo e as crianças estão lá. E eu perguntei, onde fica o campo de futebol? Eles disseram que não tem. E eu perguntei, onde fica o parque? Eles disseram que não tem. E para mim isso foi chocante. Toda a situação foi chocante. Sempre deixo claro meu apoio a Israel e minhas críticas ao inexistente Estado da Palestina. E eu expliquei para ele que saí daquele acampamento depois de passar um dia com eles, querendo dar dinheiro, querendo ajudar aquelas crianças. Então funciona. Eles os mantêm nessa situação, como me explicou, para mostrar isso a políticos europeus e ao público. Quando perguntei quem o oprimia, achei que diria Estado de Israel, mas respondeu Autoridade Palestina. Eu não sabia sobre a Autoridade Palestina e perguntei, como assim? Enquanto andávamos pelo campo, essa mulher explodiu um ônibus. Ele a chamou de má. Temos opiniões diferentes sobre essas pessoas. Ele disse, ela é uma má, ele é um má. E então eu entendi, ele explicou que essas pessoas moravam no campo. E então ele explicou que se eles saírem do campo e matarem um israelense, eles recebem dinheiro pelo resto da vida. Se um professor ganha libras 1.500 por mês, eles recebem 8 vezes esse valor. Isso me chocou. Então eu disse, é a autoridade palestina que paga para eles. Alguém sai do campo, um muçulmano, e mata um judeu. Ele me corrigiu. Não, um israelense. Eu perguntei, como assim? Não precisa ser judeu, só israelense. Naquele momento pensei, Senhor, esse é o valor de um escravo. Agora entendo o preço pela morte, mas eles são recompensados. Então eu olhei para a autoridade palestina e vi que a autoridade palestina era financiada por nós, os contribuintes britânicos. E isso me chocou pra caramba. Porque o público britânico não sabe disso. Tem muita coisa que a gente não sabe, mas a gente não saberia. Muitos viram nosso governo reconhecer o Estado da Palestina, recompensando o 7 de outubro com impostos e reconhecendo um Estado que usa recursos não para hospitais ou educação, mas para pagar quem mata israelenses. E isso me chocou, enquanto andava pelo campo. Como disse, saí de lá para dar dinheiro a eles. E o cavaleiro explicou que eles receberam 2 vezes mais dinheiro do que a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. E todos poderiam estar morando em mansões. Mas em vez disso, eles cavam túneis e compram armas. Foi algo que experimentei. E então, nessa viagem, quando saímos de lá, havia cerca de 1.000 jovens árabes e eles estavam correndo de camelo. Falei, para o carro, eu usava uma camiseta com Eu Amo Israel. E será que eu estava sendo provocativo? Eu estava sendo provocativo? Acho que sou bastante polêmico e eu pensei... Sou provocativa.
Mas será que ao entrar nessa multidão de jovens árabes muçulmanos com minha camiseta de Israel e fazer perguntas, eu esperava hostilidade? Ninguém ligou, só eu, ninguém se importou. Enquanto isso, havia uma família judia fazendo piquenique ali. E então eu pensei, eles estão tendo mais sucesso do que nós poderíamos. Em Londres, 1000 jovens paquistaneses muçulmanos e uma família judia com keepers podem fazer piquenique juntos no mesmo parque. Você simplesmente não conseguiria fazer isso. Eles enfrentariam agressão e hostilidade. Então, no Estado de Israel, isso nós recuperamos então, no Estado de Israel, 1000 jovens árabes. Foi melhor, funcionou melhor do que eu diria na Europa ou em cidades europeias. E então eu perguntei a todos os muçulmanos, todos os árabes muçulmanos que conheci no Estado de Israel. Eu não fazia ideia. Tem 2 milhões vivendo pacificamente aqui, eu não fazia ideia. E eu perguntei a eles, a todos que conheci, o que vocês acham de Donald Trump? Porque Donald Trump tinha acabado de ser eleito. Nós amamos Donald Trump. Homem forte, homem forte. Achei que odiariam Donald Trump, mas respeitavam sua postura firme. Precisamos de liderança forte na América. Eu estava nas colinas de Golã quando bombas explodiam na Síria e perguntei a um muçulmano árabe, como é viver em Israel? Achando que ele faria críticas, e ele disse, é ótimo. Rezo 5 vezes ao dia, mas ouço que somos um estado de apartheid e outras coisas. Ele disse que reza 5 vezes ao dia e riram dele. Também falou, você acha que quero morar lá? É onde as bombas caem. Foi o que ele disse. Estou feliz aqui e fiz o mesmo nesta viagem. Nessa viagem, não sei se você viu meu primeiro vídeo. Indo ao sul de Tel Aviv, fiquei surpreso ao ver que judeus israelenses sentem o mesmo que nós na Grã-Bretanha, por causa da imigração em massa nas comunidades deles. Eles se sentiram estrangeiros devido à imigração da Eritreia e Sudão, tanto cristã quanto muçulmana. Mas então eu perguntei aos imigrantes ilegais daquela comunidade nessa viagem, como Israel trata vocês? Vocês sofrem discriminação? Não, nada negativo. Então pensei, tudo bem. Eu também pensava que Gaza tinha um muro enorme. Achava que tinha torres e quartéis do exército ao longo de todo o perímetro, como se fosse uma prisão. Percebi que o muro tem cerca de 20 metros, como mostram as notícias, e depois há apenas um campo com cercas. Então, tudo o que eu achava que sabia, eu vim aqui para perguntar. Eu voltei. E obviamente enfrento muitas críticas em casa, por vários motivos, muitas acusações, mas especialmente pelo meu apoio a Israel. Quando encontro alguém, pergunto, já esteve lá? Já falou com refugiados muçulmanos de 3ª geração? Você já falou com alguém dessas comunidades? Naquela última viagem em 2016, eu também fui ao set de Os Colonos. É Os Colonos, para ver do que se tratava, e eu estava no meio do deserto. Não havia nada à vista. No local, cerca de 10 famílias viviam e transformaram o lugar em um espaço verde e bonito. Por isso dizem que não pode haver paz. Esse é o argumento. Então comecei a desafiar minha própria mente, fazendo minhas próprias perguntas, assim como estou fazendo aqui agora. Então eu voltei, infelizmente, nós e minha base de apoio não confiamos na mídia. Eu também tenho alguns no meu movimento, que é eu acredito que Israel está perdendo a guerra de propaganda, acredito que eles estão realmente tendo dificuldades, acredito que há... Talvez já tenhamos perdido a guerra de propaganda. Bem, Irã e Catar estão vencendo. Bem, eles têm uma estratégia. E eu acho que não acordamos a tempo de traduzir. Mas, Tommy, eu quero te perguntar, sua viagem aqui não foi isenta de controvérsias. Você fala de si mesmo como uma figura controversa. E possivelmente por causa das suas raízes, da organização que você fundou, a Liga de Defesa da Inglaterra, e algumas das pessoas ao seu redor nesses momentos. E eu acho que provavelmente há um pouco de paranoia sobre os símbolos nazistas ou coisas que as pessoas interpretam como antissemitas. Você poderia nos contar um pouco sobre essa jornada e talvez sobre a sua própria evolução? Sim, então minhas opiniões nunca mudaram, nenhuma vez. Eu não mudei minhas opiniões. O que mudou foi a opinião pública, isso é o que mudou. Eu permaneci aqui. O resto do país todo alcançou. Quando comecei a Liga de Interferência em 2009, tínhamos uma divisão judaica, tínhamos uma divisão Sikh e tínhamos uma divisão hindu. Em toda manifestação da Liga de Defesa Inglesa, eu organizei para que sempre uma pessoa não branca e uma pessoa gay falassem. Liderei a Liga de Defesa Inglesa enquanto havia uma unidade de extremismo doméstico em Scotland Yard. E é trabalho deles categorizar organizações. A Liga de Defesa Inglesa nunca foi sequer categorizada como uma organização de extrema-direita. Era uma organização centrista. A mídia disse para você que era de extrema-direita. A mídia repetiu isso para você 10 mil vezes. Era de extrema-direita. Da mesma forma que a mídia continua repetindo a palavra genocídio em relação a Israel, e depois de dizer isso 1000 vezes, 2000 vezes, as pessoas simplesmente aceitam isso como um fato.
A Liga de Defesa Inglesa nunca foi de extrema-direita? Sim, tivemos problemas. Era uma organização nacionalista que atraía corajosos, tolos e às vezes racistas. A mídia insistia que era a organização deles, a pureza surge com o tempo, começamos do zero. Eu trabalhava em um canteiro de obras, tinha 25 anos, era bem-sucedido. Tinha 7 casas e 2 negócios. E 6 meses depois, eu estava liderando o maior movimento de protesto de rua que a Europa já viu. E eu não estava preparado para isso. Eu não entendia de política, não entendia de mídia, não entendia de esquerda, de direita. E eu não me importava com isso. Como a maioria das pessoas da classe trabalhadora na Grã-Bretanha, isso não me interessava. Quando começamos, adotei uma postura firme sobre Israel e a comunidade judaica. E o motivo disso é porque eu cresci em Luton Town, eu entendo o jihad, eu entendo a maneira como eles pensam. O Centro Islâmico de Luton, o Centro Islâmico Salafista de Luton, é a antiga sinagoga. Lá é a casa do Homem-Bomba de Estocolmo, a casa do atacante da ponte de Westminster. Todos saíram da mesquita, que antes era sinagoga. Não há mais judeus em Luton. Ontem à noite, contei sobre uma experiência aos 12 anos com amigos e alguns judeus ortodoxos, quando um dos meus amigos jogou coisas neles. Enquanto jogava coisas nele nos arredores de Luton, ele pulava e dizia como a mãe dele ficaria orgulhosa, o que me chocou. Mas como sua mãe pode se orgulhar disso? Ele disse, eles são judeus, e eu pensei, o quê? Ele é muçulmano. Então eu ouvi, aprendi muito, estudei com muitos muçulmanos, ouvi o ódio contra os judeus. Queríamos que todos entendessem a verdadeira história da Liga de Defesa Inglesa. Fizemos uma manifestação em frente à Embaixada de Israel em apoio ao país. Trouxemos o rabino Nakram Shifra, surfista da Califórnia e rabino conservador, que continua sendo nosso amigo. As difamações sempre estiveram lá. As organizações do establishment que me atacam novamente sempre nos atacaram. Distingo entre as vozes autoproclamadas e a comunidade judaica britânica em si. Mas você entende que as pessoas podem ter algum ceticismo ou até mesmo paranoia? Quero dizer, a história do povo judeu tem milhares de anos de vergonha e discriminação. É o Partido Nacional Britânico, se você sabe, dos tumultos da Cable Street, todas essas coisas. Você entende de onde esse ceticismo pode vir? Hoje visitei o Museu Memorial do Holocausto. Agora entendo melhor. Você entende? Entendo porque membros da comunidade judaica reagem de forma protetora, apaixonada ou irritada aos estereótipos antissemitas. Já ouvi isso antes e pensava, sério? Do que você está falando? Por que está chateado? Mas depois de fazer o tour hoje, eu entendo muito sobre isso por causa disso. No sentido da desumanização, não era só começar a matar judeus, era uma propaganda para você. Você começou com palavras para chegar a essa posição, então eu entendo muito melhor depois de hoje. É isso que saio do museu pensando. Agora entendo e compreendo um pouco melhor. Entendo a paranoia e a preocupação, mas não acho que certas ações e palavras dessas organizações estejam ligadas a isso. Acredito que eles agem seguindo a narrativa do establishment. Agora, vamos encarar a narrativa do atual governo trabalhista é ser contra Israel, e é ser contra Israel. E jogar os judeus debaixo do ônibus por causa de um bloco de votos que eles precisam de uma parte da comunidade islâmica, é isso que está acontecendo agora. A organização que eu não sei se você mencionou, segue me atacando desde que cheguei e está em conluio com o governo trabalhista. Eles apoiam o governo trabalhista que acabou de reconhecer isso como Estado terrorista. O mesmo governo, e esse grupo também está alinhado e em conluio com grupos que estão pedindo do Mar de Riverton o genocídio do único Estado judeu. Eles também estão tentando impor e apoiar um projeto de lei sobre islamofobia que tornaria ilegal para nós dizermos a verdade. Até mesmo sobre o dia 7 de outubro. Acredito que esses grupos lá são muito problemáticos para a comunidade judaica. Ocorre o mesmo nos Estados Unidos da América com alguns grupos e organizações. E o motivo pelo qual eu vejo isso é porque existe essa conspiração com a qual eu sou atacado o tempo todo. Afirmam que judeus e Israel são responsáveis pela imigração em massa e por inundar a Europa. Há um grupo de extrema-direita, extrema-esquerda e da comunidade islâmica, todos concordando nessa acusação. E eu acho que grupos como eles não ajudam em nada porque afirmam ser a voz da comunidade judaica. Enquanto defendem imigração em massa e fronteiras abertas, acabei de conhecer 3 ministros do governo. Todos estão preocupados com a imigração em massa para a Europa. Eles não pedem nem querem isso, só se preocupam com nossa cultura, como nós. Eu caminho pelo mercado em Jerusalém sendo seguido por jovens judeus britânicos cantando God Save the King, jovens judeus britânicos patriotas que tiveram que deixar seu país.
Então, eu acho que uma separação enorme precisa acontecer para mim. Acredito que para a comunidade judaica é importante evitar que rotulem os judeus e digam que isso é um problema deles. É isso que eu penso. E eu acho que o futuro da Europa, e hoje eu entrevistei o presidente da sua Câmara, o futuro da Europa não pertence a líderes fracos como Kyostama ou Maguan. Os próximos líderes mundiais serão fortes como Donald Trump. Os futuros partidos populistas da Europa, com os quais nos aproximamos pelo nosso movimento e, pelo que entendi, seu governo também. Acho que devemos focar no que concordamos com os parceiros, não no que discordamos. Concordamos sobre civilização ocidental, democracia e igualdade. Vocês são o único país no Oriente Médio que compartilha esses valores. Vocês estão cercados por 21 ou 23 países que violam direitos humanos, sem liberdade religiosa ou proteção às minorias. Então eu procuro aliados, estou aqui para fazer amizades, e eu não quero que os judeus britânicos deixem a Grã-Bretanha. Sei que muitos aqui querem que eles venham para Israel, mas não queremos que deixem a Grã-Bretanha. Nós não queremos trocar uma comunidade trabalhadora, patriótica, integrada, uma comunidade que paga muitos impostos. Nós não queremos trocá-los por jihadistas e estupradores do Oriente Médio. Essa é a troca que está acontecendo atualmente. Sabe, você mencionou há poucos minutos que muitas vezes foi acusada de coisas por pessoas que se associam ao seu movimento, à sua ideologia, em alguns casos. Eu só queria te perguntar, porque é uma acusação tão frequente que ouvimos sobre você, que você fomenta ódio contra muçulmanos ou que até ajudou ou contribuiu para a incitação de violência contra a comunidade muçulmana. E também o contexto que você citou sobre a Liga de Defesa Inglesa e alguns dos sentimentos antissemitas que existem em alguns desses círculos, seja na América do Norte ou na Europa. Qual é a sua resposta para aqueles que realmente são racistas ou antissemitas e que se associam ao seu movimento, que pelo que ouvimos hoje parece puro nacionalismo patriótico? Sim, eles estão fazendo algo perigoso. Eles não se associam ao meu movimento, sou odiado por eles, sou legionário do Mossad, você também é odiado? Pelos antissemitas, eu sou odiada. Pelos antissemitas. Meu argumento sempre foi que você precisa entender de onde eu venho. Sou de Luton Town, 30 milhas ao norte de Londres, onde brancos são minoria. Se você colocasse meus 30 melhores amigos em uma fila, muitos deles não são brancos. Muitas das pessoas que eu amo não são brancas. Eu amo muçulmanos, tenho amigos muçulmanos com quem cresci. Eles não seguem os ensinamentos do Islã. Nós discordamos sobre o que é o Islã. Eu os descrevo como muçulmanos culturais. Eles ainda sentem necessidade de se defender, pois não se pode falar sobre o Islã sem que sintam ataque. Criticar o cristianismo não significa atacar os cristãos. Você é reconhecido como ateu. Mas ainda assim, se você discute coisas relacionadas ao Islã, parece que existe uma proteção especial, que você simplesmente não pode falar sobre isso. Não podemos criticar. Então eles não gostam de mim, eles me odeiam. Costumo dizer que, em relação ao multiculturalismo, todos têm culpa nisso. Não acho que o multiculturalismo fracassou. Na minha cidade e entre meus amigos não houve falha. Somos todos filhos de imigrantes. O que falhou foi o Islã, só isso. Os Sikhs não falharam em se integrar. Os judeus não falharam em se integrar. Os hindus não falharam em se integrar. Eles não causaram problemas. Na verdade, nem haveria um debate sobre imigração no Reino Unido se não tivéssemos os problemas que vêm da imigração islâmica. É assim que eu me sinto, é assim que eu vejo. Essa é a minha experiência crescendo na minha cidade natal. Então, as acusações contra mim são infundadas. É a mesma difamação, não entendo. Então, quando certas pessoas atacam sem motivo, mas você mesmo já viu as mentiras. Israel está cometendo um genocídio? Todos nós sabemos que não está. Sim, mas continuam dizendo isso e fazendo acusações falsas contra Israel. E eu acho que eu disse. Vou apenas repetir o que disse ontem à noite. Levou 50 anos para as pessoas começarem a negar o Holocausto. Em poucos dias, o 7 de outubro foi negado. Agora, quando eu falo sobre Israel está perdendo, obviamente vocês não estão perdendo a guerra. Vocês têm estado isolados não só em Gaza. Acho que poucos entendem, por isso venho aqui mostrar os vídeos. Aqui está a faixa de Gaza, posso jogar uma pedra e alcançá-la. Agora 5.000 jihadistas cruzam a fronteira. São 40.000 na lista de vigilância do terrorismo. Grã-Bretanha, eu vim aqui em 2016 para entender como os judeus no Estado de Israel vivem. Porque sabia que os problemas que vocês enfrentam, nós também enfrentaremos. Eu sabia disso pela mudança demográfica do Reino Unido e pela incapacidade do governo com a Irmandade Muçulmana.
A Irmandade Muçulmana e organizações extremistas são controladas no mundo árabe e nos Emirados Árabes Unidos, mas estão fora de controle na Europa Ocidental. Vim aqui para observar. Lembro de estar na Suméria, na Judeia, vendo seus pontos de ônibus e barreiras de proteção em 2016, e eu pensei, nós vamos ter isso. Se quisermos, evitamos esse futuro. Agora, nos mercados de Natal, é obrigatório ter policiais armados e barreiras de concreto, chamadas de diversidade. Eles tentaram escondê-los agora, de formas diferentes, mas precisam evitar que carros avancem sobre as pessoas em todas as nossas datas importantes. Venho aqui para entender como vocês saíram em 2016 e voltar à Grã-Bretanha pensando que nosso país mudará. Estamos todos cercados. Agora estamos cercados em cidades e vilarejos pelo Reino Unido, França, Suécia e Alemanha. 6 ataques terroristas nos últimos 18 meses na Alemanha cometidos por afegãos. Todos esses problemas. Venho aqui e depois os governos, o que vimos. E quando venho? Em 2005, suas forças de defesa de Israel haviam arrastado. Conheci uma linda garota judia que estava muito chateada porque ela e sua família foram expulsas de sua terra. Eles moravam em Gaza, poucos entendem isso. Então, quando ouvimos falar de genocídio, de expulsar todo mundo de um lugar, os judeus de toda a limpeza étnica, todo judeu foi removido à força, contra sua vontade, pelo Estado de Israel, pelas forças de defesa de Israel. Então ela me explicou, fomos arrancados da terra em que vivemos geração após geração, da qual não queríamos sair. Acho que naquela época o que Israel fazia era uma forma de apaziguamento, é o que penso. Você pensou que dar a faixa de Gaza resolveria o problema e traria paz, mas não é esse o caso. Então eu entendo como eles pensam. Eu também entendo que o Hamas não está de olho em Israel, eles estão de olho em Londres, e o mesmo vale para o Hezbollah. Acho que muitos não entendem que naquela fronteira basta jogar uma pedra para estar na faixa de Gaza, onde há um exército de jihadistas. E naquela fronteira, seja com o Líbano, e naquela fronteira com a Síria. Na época, não sei se as pessoas entendiam o tamanho de Israel, sua população e o domínio das nações islâmicas ao redor. Quanto dinheiro vem do Catar e quanto do Irã? Quando digo que vocês estão perdendo a guerra de propaganda, é porque em 8 de outubro, exércitos por procuração estavam em todas as capitais do Ocidente. Vencendo a opinião pública, pois todas as universidades e sociedades islâmicas têm sido controladas pelo Butahir dele. E o nosso governo não lidou com isso porque tem medo de lidar com isso, porque não quer ser chamado de racista ou islamofóbico ou qualquer coisa assim. Então, sabe, o Catar também é dono de metade de Londres e a outra metade pertence à República Islâmica do Irã. Sim, eu sou mais velho do que a nossa família real. Inacreditável. Mas aí você não consegue. Então eu vejo tudo isso. Quando jovem em Luton, eu entendia a jihad porque já tinha seguido esse caminho. Eu entendo como é para você viver aqui. Bem, na verdade não exatamente como é para você viver aqui, mas entendo esse conceito. Aqui quase todo mundo conhece alguém que foi assassinado ou morreu. É um país pequeno, afetados por tudo isso. Mas quando eu estava falando sobre Luton, eu estudei com caras que morreram lutando contra vícios. Quando ver um grande terrorista no jornal, lembre que eu já andei com ele. Roger Ibrahim Anson, o grande ruivo convertido que está aparecendo agora, tem sido notícia importante. Estudei com ele, somos amigos. Ele se converteu na cadeia após um assalto à mão armada. Eu entendo. Ao falar de crescer, terrorismo e jihadistas, não me refiro a um lugar distante no Oriente Médio, mas sim aqui. Eles estão na fila ao meu lado lá no oeste, estão ao meu lado no Asda, eu vejo eles nas lojas. Temos que dividir nossa praça da cidade com esses bárbaros. Falei desses problemas e dos que menciono há 15 anos, mas as pessoas não queriam ouvir. Em vez de ouvi-los, o mais fácil era me atacar. Por causa da minha criação, sou um cara da classe trabalhadora de Luton Town. Eu não sou um anjo, não digo que sou um anjo nunca. Não digo que sou perfeito, nunca afirmei nenhuma dessas coisas. Mas nunca seriam enfermeiras ou médicas que se levantariam contra a jihad nas ruas do Reino Unido. Então, por causa da minha criação, provavelmente na cidade mais violenta da Grã-Bretanha, em uma área marcada pela pobreza, ao levar o primeiro soco no nariz, não recuei. Você faria algo diferente se tivesse chance? Além de manter a forma física? Não. Tive dificuldades, às vezes, sendo Tommy Robinson, vivendo sob ameaça e lidando com isso. Mas mesmo que você cometa um erro, eu não mudaria nenhum deles. Pois tudo isso te trouxe até onde está agora pelas experiências vividas. Eu sinto que já fiz meu aprendizado. Se você olhar para nossos recentes comícios de rua, eu não teria conseguido reunir 1 milhão de pessoas em manifestações pacíficas, várias manifestações pacíficas,
Se eu não tivesse vivido o que vivi, eu esperaria. Como líder no Fentic, aprendi a lidar com a polícia e a evitar infiltrações. E nós não permitimos o uso de coberturas faciais em nossas manifestações. Agora você não pode usar a cobertura facial, vamos tirar isso, pois permitir coberturas faciais significa permitir agências do governo. Uma oportunidade de se infiltrar, como fizeram em 6 de janeiro, e uma oportunidade de provocar violência, e isso pode soar como uma conspiração. Procure pela Unidade Especial de Demonstração. Nosso governo tem uma organização chamada Unidade Especial de Demonstração. Agora é a CLAPS responsável por se infiltrar em organizações pacíficas e causar confusão. A mídia fotográfica atua como uma arma do Estado totalitário para demonizar e deslegitimar sua mensagem. Por que estão me chamando de racista? Por que me chamam de extremista ou de extrema-direita para deslegitimar minha mensagem? É para afastar as pessoas, me tornar tóxico e fazer com que tenham medo de conversar aqui. Eu vi a reação negativa que você recebeu por causa de uma foto no ano passado, aquela reação. E esse tipo de coisa serve para impedir que as pessoas sentem e tenham uma conversa como essa. Porque depois da conversa, né, as pessoas podem, Deus me livre, ouvir e pensar, bem, isso parece bem equilibrado, eles não querem isso. É disso que se trata a censura, é disso que se trata o ataque, é disso que se trata a tendência vencedora atual. A gente israelense, antes usavam racistas, extremistas para silenciar, agora apenas te acusam de ser do Mossad. Ou receber um tweet de 7 mil libras. Quero dizer, onde a gente reivindica isso? 7 mil por tweet. Milhões, então preciso desse dinheiro de quem está pagando. Tommy, esta semana há uma grande polêmica no Reino Unido. Isso meio que traz à tona tudo o que você está falando. E essa é a polêmica do futebol do Aston Villa não permitir que os torcedores do Maccabi Tel Aviv fossem. A polícia de West Midland não querendo enfrentar o ódio que poderiam enfrentar e o governo tentando convencê-los. E sabe, eu tenho uma pergunta muito simples. A Grã-Bretanha já passou do ponto sem volta? A marcha para a islamização ainda é algo que pode ser interrompido? A reforma pode parar. Qualquer pessoa na Grã-Bretanha pode? Eu teria dito há 12 meses que não, mas agora eu diria que estou otimista. O país está acordado, o público está acordado, o governo se rendeu, a polícia se rendeu, o público não vai se render. Uma revolução está começando na Grã-Bretanha. Viu o que fizeram com seus fãs e como agem? Distorceram tudo com a mídia e políticos, fazendo parecer que os torcedores de Tel Aviv eram o problema. Bem, O problema. exatamente. Quando foram para Amsterdã e judeus inocentes estavam sob ataque, foram atacados por todos os lados. E agora eles estão dizendo que eram santos. Agora dizem que eles eram o problema só por terem cantado uma música ou algo assim? É engraçado, pois há torcidas muito piores na Inglaterra, Argentina, Chile ou outros lugares, se quiser falar de campeões do futebol. Não podemos confundir alguns torcedores cantando músicas com judeus sendo perseguidos por gangues de muçulmanos em motos e atacados violentamente. Então, nós sabemos o que aconteceu em Amsterdã porque eu acompanhei. Você sabe o que aconteceu, mas o público não sabe, pelo menos por enquanto. O público britânico pensa que os torcedores do Tel Aviv são racistas, extremistas e problemáticos, mas isso não é verdade. Eu sei que isso não é verdade, é outra mentira, mais uma história. Agora a realidade é que provavelmente eles não conseguem garantir sua segurança, provavelmente não conseguem garantir a segurança dos seus torcedores. Venha para Birmingham, onde 30% da população é muçulmana. Na área do estádio, esse número chega a 70%. Seus torcedores, chegando no aeroporto de Birmingham, provavelmente nem conseguiriam chegar a um hotel, porque todos os motoristas de táxi são muçulmanos, o que os deixa vulneráveis. Como vimos na Holanda, motoristas de Uber e táxi armaram para eles. Existe uma situação real para governo e polícia, e eles simplesmente se renderam. O problema é que, se isso não parar agora, o que vem depois? Eles vão dizer que um avião vindo de Israel não pode pousar neste aeroporto, ou neste aeroporto, ou neste aeroporto. E esqueça os torcedores de futebol. Os torcedores de futebol são só a primeira, uma pequena parte disso. Sim, se eles vencerem nisso, e como eles venceram nisso? Eles venceram nisso. Porque na nossa última eleição, 5 deputados pró-Gaza, pró-Hamas, foram eleitos como independentes. Islamistas foram eleitos. Para parlamentos pró-jihadistas, simpatizantes do 7 de outubro. Basta ler os comentários deles, mas agora foram eleitos para o parlamento. Eles e aquele bloco de votos que votou neles normalmente sempre votavam no Partido Trabalhista. Então, o que o Partido Trabalhista lá está tentando fazer agora? Eles estão tentando recuperar isso, trazê-los de volta. Como eles os trazem de volta reconhecendo a Palestina e os judeus no Reino Unido? Infelizmente você agora está onde eu estive, porque quando eu cresci.
Em Lutham, onde nasci em 1982, havia uma mesquita. Hoje metade da cidade é muçulmana, com 45 a 50 mil muçulmanos. Em 2013, consultei a previsão de crescimento demográfico da minha cidade no site do governo. Tenho 3 filhos. O que faço? Sim, conheço os problemas em Lutaned, os estupros e o terrorismo. Como será o futuro da minha cidade? A comunidade paquistanesa e bengalesa aumentaria de 2013 a 2030 em 17 anos. O aumento será de 70% para 77%. E quanto à comunidade branca e negra? Aumentando de 12% para 14%. O que o Conselho Local Trabalhista sabe? Eles e o governo sabem que manter o poder político aqui não depende mais de um inglês branco da classe trabalhadora ou de judeus. Não no Reino Unido. São 300 mil número que só deve diminuir, certo? Já os 5 milhões de muçulmanos só tendem a crescer. Então, o futuro? Como ter esperança? Como eu tenho esperança? Eu tenho esperança por causa do dia 13 de setembro. Eu tenho esperança. Porque há 2 anos nós sentamos e montamos um plano. Criar um partido político exige centenas de milhões de libras, tornando isso impossível. Sim, pode levar uns 30 anos, mas mudando a cultura, muda-se a política. O que perdemos no Reino Unido? Nós perdemos algo que vocês ainda têm, independentemente de serem de esquerda ou direita. Vocês têm o senso de identidade no Estado de Israel, têm sua bandeira, têm sua religião. Isso une todos vocês. Pertencimento é um senso de pertencimento dos soldados solitários. Outro dia, fui fazer uma refeição com 20 soldados solitários. É inspirador ver jovens de todo o mundo reunidos por algo maior que eles. Nós não temos nada que seja maior do que nós, o que é maior do que nós. Como todo mundo no Reino Unido agora pensa que somos nós. Como eu, como indivíduo, o futuro é sobre mim, minha família. Nós não temos esse bem maior, mais amplo, ou essa comunidade maior, mais ampla. Só estamos dizendo. É triste, pois achei que o Reino Unido sempre teve uma história tão rica. Isso é positivo. Frequentemente ouvimos sobre o lado negativo, mas existe o positivo. Por isso vejo o nacionalismo positivo como algo muito bem-vindo. Criamos uma geração de covardes egoístas, certo? Agora temos pessoas que se odeiam, autodepreciação. Isso ocorre pelo sistema educacional. Pessoas que se odeiam, tudo vem da educação. O que as pessoas precisam entender? O que os israelenses precisam entender? O que os judeus precisam entender? É que o ódio a Israel e o ódio aos judeus vem de um sistema educacional. Através das universidades, sim, através de professores de extrema esquerda, através da aliança da esquerda com os islamistas se unindo. Não vem da classe trabalhadora, agora nós somos ela. A minoria barulhenta que dominou Londres, Nova York e Canadá semanalmente. Em Toronto e nessas cidades, eles têm permissão para ter e promover essa opinião. E nós, como europeus e britânicos, temos sentido medo de expressar nossa opinião há 2 décadas. Sim, e esse medo conseguiu silenciar uma população. Estou plenamente ciente de que essa bolha estourou, a represa se foi e as pessoas agora não vão mais ficar em silêncio. A maioria sólida não vai ficar em silêncio. Você viu isso em 13 de setembro, milhões, sabe? 13 de setembro não tínhamos treinadores. Não, nada financiado. Foram pessoas vindo de todos os cantos da Grã-Bretanha, pagando muito dinheiro que elas não têm para chegar à capital. Sim, nossa oposição que é financiada, todos os grupos que nos atacam são financiados por corporações. Elas têm 5 mil pessoas, eles perderam, a mídia perdeu, a mídia ainda acha. Gostei deste canal para registrar isso da última vez, quando vocês acham que tem um monopólio, mas tênis foi democratizado. Acabou, ninguém apoia vocês com paixão. Eles vão se inscrever conosco porque confiam na gente, não com vocês. Pelo menos o que eu digo, né? As pessoas sabem, eu acho, talvez elas tenham que concordar, mas elas sabem que eu mantenho minhas crenças. No que eles acreditam mesmo? Para quem você trabalha, afinal? Você muda de opinião toda hora, para lá, para cá, para todo lado. Então eu sinto, eu só acho que, eu acho que houve um grande despertar, infelizmente, para Israel. Infelizmente, o dia 7 de outubro teve que fazer parte disso. Tivemos que ver o fracasso dos governos em todo o Ocidente. Tivemos que ver o policiamento em 2 níveis, o policiamento em 2 níveis que existe agora. Vocabulário britânico foi o que vi a vida toda. Eu sei disso, mas o público em geral não sabia. Mas eles viram isso quando o Hamas tomou a capital, chamou para a jihad, pediu o extermínio dos judeus e levantou a bandeira do Hezbollah. Eles puderam ver que a polícia não aplica a lei contra esse grupo. Eles puderam ver isso. Mas então eles arrombam nossas portas por causa de um tweet. E agora todo mundo sabe disso. Todo mundo pode ver isso. Também podemos ver a corrupção do judiciário. O que, novamente, é muito interessante para mim mostrar para um público britânico é que vocês estão enfrentando os mesmos problemas judiciais neste país, através do seu Supremo Tribunal. Acho que as pessoas ficaram chocadas. Hoje entrevistei o homem que tenta desafiar o Supremo Tribunal, enfrentando forte reação negativa aqui.
Mas vocês têm um Supremo Tribunal ou um sistema judiciário aqui que impede o seu país de deportar estupradores que vieram de qualquer uma das nações africanas. Isso vai chocar o público britânico, pois eles acreditam que este é um Estado judeu, de apartheid. Vocês dizem não ter problemas de imigração, mas enfrentam grandes desafios como o resto da Europa. Então, como eu disse, acho que o meu trabalho, ou o motivo de eu estar aqui, é para fazer amigos. Estou aqui para entender. Acho que a era que ainda estamos entrando possui liderança e valores conservadores fortes. As pessoas devem se unir, focando no que as une, não nas diferenças. Esta é uma civilização ocidental que deve ser defendida e buscar aliados para isso. E os aliados deles não vão ser o Partido Trabalhista, certo? Alguma ambição política? Tommy, prefiro não, sinceramente. Entendo, também não tenho. O Partido Reformista está em alta, você também pode aproveitar isso? Sim, 9 milhões de pessoas votaram no Kiyosama, 9 milhões, 20 milhões de pessoas não votaram. Esses 20 milhões somos nós. Quando eu digo somos nós, quero dizer, é a classe trabalhadora britânica. Por que eles não votam? Eu não conheço ninguém que votou. Eu nunca votei de verdade. Eu não conheço ninguém. Não, você mente, ninguém vota. Não votamos porque não somos ricos nem pobres o bastante para isso importar. E também porque disseram que nossa voz não importa. Como politizar esses 20 milhões de pessoas por identidade e cultura, não pela política? Trabalhadores não se importam, mas valorizamos nossa cultura e identidade, que consideramos ameaçadas. Então eu vejo que o nosso trabalho, ou o meu papel, é cativar, eletrizar e despertar esses 20 milhões e depois politizá-los, porque se você conseguir politizar esses 20 milhões, você pode controlar a próxima eleição. Estou aprendendo com a comunidade muçulmana, observando seu voto e modo de atuação. E eles conseguem a posição de fazer todos os partidos políticos quererem negociar com eles, porque eles podem decidir eleições. Acredito que em 3 anos construiremos uma revolução e movimento cultural inéditos. E nossos números vão surpreender a todos. Como eu disse, com muita confiança, antes de 30 de setembro, este vai ser o maior evento que a Grã-Bretanha já viu. Porque estou por dentro de tudo. Eu sei qual é a reação que recebo nas ruas. Eu sei como as pessoas estão se sentindo. As pessoas estão no limite. E nosso trabalho é fazer isso da maneira certa e conquistar os corações e mentes do público. Estamos fazendo isso. Reunimos 15 influenciadores, incluindo Katie Hopkins, que já esteve aqui, pessoas silenciadas, todos nos sentamos juntos. Jordan Peterson chegou de avião e afirmou: precisamos concordar sobre valores e liberdade de expressão. Somos contra a islamização da Grã-Bretanha. Devemos falar a verdade e não ser manipulados. Somos contra a doutrinação lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros de crianças nas escolas. Eu não me importo se você quer ser gay, vou defender seus direitos como homem gay, mas não quero essa ideologia imposta do transgenerismo. É algo muito maior para as crianças, né? Todos nós já estamos cansados disso. Por que isso está sendo colocado em toda após a nossa educação? Unimos nossos valores e decidimos que, juntos sob uma bandeira e com uma identidade de celebração, podemos aos poucos despertar o público. Já fazem 2 anos nisso. Está funcionando? Está acontecendo algo enorme na Grã-Bretanha e em toda a Europa, se você olhar para as proibições de voto. E eu acho ótimo o seu governo garantir que eles não fiquem isolados, sozinhos. Porque todos nós compartilhamos os mesmos valores. No Oriente Médio, quem compartilha nossos valores de democracia, liberdade e civilização ocidental? Quem? É Israel, somos parceiros. Então, e o fato de que, veja, quando os hindus foram atacados em Leicester, liguei para seus representantes no Reino Unido e disse: estamos com vocês. Ok, nós não vamos ficar parados assistindo vocês serem aterrorizados por grupos supremacistas islâmicos. Nós não vamos. É igual com os judeus, não há grande problema de financiamento ou envolvimento do Mossad. É uma questão de certo e errado. É certo e errado. E o que está acontecendo atualmente é errado. É errado o que está acontecendo com os judeus e é errado o que está acontecendo conosco. Isso vai contra a vontade do público britânico. Coloquem em votação democrática. O público britânico quer reconhecer o Estado palestino. Isso é democracia. Não deixem que só 9 milhões decidam. Eles conseguiram voto com apenas 9 milhões. 80% do país não votou em Kiyosama. Pois é, aí está ele reconhecendo um Estado terrorista. Bem, essa é uma decisão que deveria ser tomada pelo público britânico, não para Kiyosama agradar e bajular seu rebanho islâmico. Tudo bem, infelizmente precisamos encerrar. Sei que você tem muitos compromissos, não queremos te atrasar por causa disso. Mas muito obrigada por estar conosco hoje. Tudo certo, muito obrigado. Obrigado, Tommy.